Aí está, obrigado. Que importante que vocês façam perguntas hoje. Se tem dúvidas de como, se não tem uma clara concepção ou noção da prática ou de como vai ser feito, como fazer, tem que falar, tá? Não é como, sim, entendimos tudo e depois estão perguntando o mesmo que já foi explicado na aula, tá? Ou que tiveram a oportunidade. Então, é bem importante isso, mesmo assim, no princípio, que tem que ser, no cálculos tem que fazer, tá? Então, é bem importante vocês aqui coloquem todas as perguntas, suas dúvidas que tenham, tá? Esta parte 3 é bem importante, porque na próxima semana começaremos a terceira unidade, que é do antropoceno, a era do antropoceno, tá? Aqui, aqui vocês já têm visto como alguns tipos de dinâmicas entre a atmosfera e a biota, e mesmo assim da biota à atmosfera, não? Como ela vai, viram talvez da uma parte teórica, a primeira parte, a segunda parte foi um pouco mais prática, já vocês têm noções de a, eh, como a redução, o desmatamento, a redução da floresta, o desmatamento, causa estragos no mesmo equilíbrio do ecossistema, tá? E somente usando um tipo de medição, um tipo de instrumento de medição que são os biogeoquímicos, não? Mesmo assim, com as chuvas, com a precipitação, o que acontece quando ela tem menos precipitação, tem maior precipitação, o que significa isso mesmo para o ecossistema. Então, é importante que nesta terceira parte, já vocês vão considerar um pouco mais de complexidade, tá? Esta parte é difícil, tá? É complicado. Então, para esta parte, eu sugiro fazer duplas, tá? Se alguém não gosta de fazer duplas, ou mais fácil trabalhar para ele individualmente, sem problema. Mas eu sugiro fazer duplas, porque o trabalho é bem grande, é forte, tá? Para isso vão ter vocês 2 semanas, tá? Não 2 semanas para que o último dia da entrega vá perguntar como fazer, não. 2 semanas para que vocês comecem a fazer de agora, tá? Vão ter 2 fins de semana para que vocês consigam fazer isso. Se tem perguntas, lembrem que meus horários de atenção para os estudantes ou alunos é de 10 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta. Depois disso, não devem fazer perguntas, tá? Isso é muito importante. Então, qualquer coisa, se perguntas, vão fazer agora mesmo, tá? Eu vou tentar que vocês perguntar durante a fala, se vocês conseguem entender alguma coisa, mas não é para enganar vocês, é para saber se vocês estão me acompanhando, tá? Então, vocês viram como os diferentes elementos dos biogeoquímicos, não? Os diferentes elementos territoriais dos biogeoquímicos têm algum tipo de interrelação. Tem uma possibilidade de armazenamento, de processamento, de produção dentro do mesmo ecossistema, tá? E que também tem umas saídas, algumas coisas que nós chamamos, neste caso, transferências, tá? Que para nosso caso hipotético, tá? Essas transferências não vão voltar para o ecossistema, tá? Elas vão sair. Então, nesse sentido, vemos que falta alguma coisa, tá? Bom, faltam muitas coisas, realmente, mas falta alguma coisa, um anexo, uma coisa junta, onde essa transferência vai chegar. Ah, está Mateus acá. Onde essa transferência vai chegar, tá? Então, é bem importante que vocês entendam que esta terceira parte, vamos a simular, num caso de estudo, tá? De uma cidade chamada Macondo, que é uma cidade muito importante para os colombianos. Não sei se vocês têm lido sobre a cidade de Macondo. Uma cidade onde tudo pode acontecer, tá? É uma cidade literária, tá? Poética. Mas nessa cidade é importante ver como muitas coisas podem acontecer, tá? Para que vocês não fiquem, talvez uma coisa assim, outra coisa é distinta. Não. É uma cidade fictícia, tá? E isso vai ajudar vocês a conectar.
os resultados das bacias, os resultados que vocês já conseguiram na aula 1 e 2, na oficina 1 e 2, na parte prática, e com esta parte 3, porque aqui nesta parte 3 vai entrar a cidade. Tá? Essa cidade é chamada Macondo. Então, vou mostrar aqui a vocês. Essa cidade tem algumas, a ver, tá. Esta cidade tem algumas características, tá? Tem uma topografia, tem uma distribuição de chuvas, tem também nos distritos populacionais, tem temperaturas diferenciais, e demandas dessa mesma comunidade com base nas temperaturas. Então, neste sentido, vamos a ingressar já no terceiro assunto da disciplina, que é a era do antropoceno, onde, ainda quando vimos algumas dinâmicas do território que são geradas pelo ser humano, que são modificações, etc., tá? Nesse sentido, somente sabemos o que pode acontecer com alguma coisa muda, tá? No ecossistema, mas qual é o feedback, tá? E isso é bem importante, a retroalimentação que tem nossas ações sobre nós mesmos, tá? As questões de mudança climática, mudança global, não são questões, como eu falei, intrínsecas do mesmo valor intrínseco dos ecossistemas, esse valor da mesma importância para a biodiversidade, uma importância própria da mesma natureza, não. E todos os estudos vão ligados a umas necessidades, a umas funcionalidades que tem o ecossistema com o ser humano, tá? Então, aí vemos que não é uma visão, uma perspectiva ecocêntrica, mas uma perspectiva antropocêntrica. Tá? Então, nesse sentido, vamos a continuar com essa lógica, aqui vendo o porquê de nossas ações como seres humanos, como sociedade, tem uma repercussão sobre o ecossistema. O ecossistema responde de um jeito e retroalimenta as pessoas, tá? Tem um feedback para nós. E isso é bem importante. Então, aqui vamos a ligar, a conectar dois partes. Os cenários que vocês têm trabalhado ABCD, e a cidade, chamada Macondo. Tá? Aí agora vamos a conectar, como qualquer, o entorno, o redor de uma cidade qualquer, como Rio Grande, que precisa de energia, que tem umas demandas, tá? Então aqui vamos a complexizar a situação. Então, muita atenção, por favor. Perguntas, em qualquer momento, abrem seus microfones e falam, tá? Aqui mesmo, eu vou deixando aqui no texto, vou relatando todo para que vocês façam uma ideia completa sobre como é o caso hipotético e como deve ser realizado. E no final de tudo isso, vai estar as atividades a fazer e a explicação da monografia final, tá? Perguntas até aí? Bom, então, nesta terceira parte, a situação inclui o anexo de uma cidade vizinha, chamada Macondo. É dependente totalmente da bacia de estudo. Tal. Tudo aquilo que é produzido ou transferido desde a bacia vai chegar até Macondo. Mesmo assim, Macondo precisa dessa bacia hidrográfica. Tá? Macondo, como uma cidade, tem uma morfoestrutura topológica diferencial. Que quer dizer que tem um relieve, não é relieve que vocês chamam, não? Uma topografia, tem alturas, tem elevações, tem depressões, tá? Como é observado no seguinte modelo digital de elevação. Vocês conhecem os modelos digitais de elevação? São modelos numéricos digitais, que são através de um mapa de bits, que mostra as diferenças de elevação a partir dos metros sobre o nível do mar, tá? E isto mostra valores vocês veem que tem de 8, que vai saltando, que vai pulando de 6, 8, 10, 12, 14, 16, cada 2 metros.
tá? Cada 2 metros vai subindo, vai mudando essas células. Vocês estão enxergando bem aí? Bom, isso quer dizer que todas aquelas que estão com um valor 6 são mais ou menos células homogêneas. Pode ser um valor 5.9, pode ser um valor 6.2, mas que está dentro desse intervalo, tá? Então, assim, todos os está diferenciado exclusivamente para áreas inundáveis em metros sobre o nível do mar. Aqui temos a seguinte quadrícula. Temos valores de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 metros sobre o nível do mar, tá? Então, vai subindo, né? É como uma serra. E aqui vocês veem o que quer dizer isto. Se tem um valor 8 que está rodeado de valores 12 e 10, quer dizer que tem uma depressão, não? Que uma pequena lagoa pode ser. Mas é uma depressão. Aqui mesmo, aqui um valor 10, que quer dizer? Com diferencial de 6 e 8, quer dizer que é uma montanha, tá? Uma serra. E assim, então, essa é a cidade. Tem na mente mais ou menos como... Está me acompanhando aí? Renata, é importante que te... Tá, bom, é isso. Então, vamos olhar para cá um pouco, assim, não consigo ver vocês. Aí. Então, como esse modelo de digital de elevação está assim descrito, tá? O que leva a considerar que existem zonas expostas à inundação. Essas zonas expostas à inundação existem exclusivamente em relação à elevação. O que quer dizer que segundo a elevação menor, elas vão ficar primeiramente inundadas. Tá? Não vai ficar inundada primeiro o valor 10 que o valor 6. Tá? Isso não tem sentido. E mesmo assim, o valor 12 vai ficar inundado prévio ao valor 18. Estamos? Sim ou não? Novamente. Então, o que pode acontecer é que podem acontecer inundações. As inundações acontecem sempre a partir de, chamemos assim, da gravidade, não? Mas em relação na elevação do mesmo terreno. Então, quais são as zonas que primeiro vão se inundar, Márcia? Aquelas mais altas ou mais baixas? Para mim, as mais baixas. As, Primeiro, não sei. exatamente. Primeiro as mais baixas, tá? Sempre vai ser assim. Porque tudo vai a escorrer. Por exemplo, entre o valor 10 e o valor 8, a água vai a escorrer, tá? Vai a fluir, a se descendo, não? Então, assim, esse agrupamento das células, por exemplo, este agrupamento que vemos aqui de células 10, com o mesmo valor, é compreendido como uma área única de inundação. O que quer dizer que se vai a se inundar o valor 10, toda esta área vai se inundar. Quem está por aí? Rosilene. Cadê Rosilene? Rosilene. Sim. Bom, se imagina, por exemplo, Rosilene, se eu vou colocar uma gota de água, uma gota de chuva nesta célula 10. Para onde escorre? Para onde escorre? Para que parte? Para 8, para 6, para 10, para 10. Para onde vai escorrer? Para onde vai descer? Para 6? Para Sim, 6 eu nunca ou pensei. para 8 também, não? Ela tem a opção. Sim. Provavelmente vai primeiro para 6, porque vai um pouco mais empinado. Para onde vai correr, Márcia, uma chuva, uma gota de água que vai cair nesta célula 8? Se ela cair na célula 8, ela vai provavelmente para 6, né? Aqui, desta célula 8? Porque a 10, sim. E como vai chegar Ah, até... não, aí, bom, aí vai ficar
Aí vai ficar, porque Não ela chega, ela vai não ficar. chega, não? Então, Vai aqui é ficar, como, porque não precisa. Não exatamente, é chega. um plano, tá? O que acontece, por exemplo, aqui, Renata, se eu vou colocar uma gota de água, a gota de chuva aqui, neste valor 12, para onde vai a água escorrer? Para 10? Não, vai escorrer primeiro até Não, para 8. para Tá, o importante é a cá. 8. Tá na Exatamente, 8, né? para 8. Para 12. Porque ela tem uma fronteira, tá? A fronteira mais provável, a fronteira mais grande, não? Onde o limite, onde ela vai escorrer, tá? Se, por exemplo, se não fossem células, fossem de outro jeito, provavelmente primeiro escorreria até a 10, provavelmente, mas como o limite, a fronteira mais longa, está aqui entre a 2 e a 8, ela vai escorrer até a 8, que tem maior superfície, não? Maior probabilidade. Então, o que quer dizer? Que, por exemplo, se toda esta cidade vai a chover do mesmo jeito, primeiro vai se inundar a 6, depois a 8, depois a 10, depois a 12, depois todo vai escorrer até a 8, hasta esta 8, e assim, tá? Até inundar completamente a cidade. Estamos? Assim, gente, acontecem as inundações. Todas as inundações acontecem assim. Sempre vão a procurar os locais mais baixos, tá? Sempre e quando esses locais mais baixos estén conectados. Se eu, por exemplo, se aqui está chovendo, vai começar por acá. Mas se por aqui começa a chover, vai começar a escorrer, e provavelmente a água nem consiga inundar, tá? Somente vai escorrer, vai se infiltrar qualquer coisa, né? Bom, é importante. Uma inundação não acontece, um alagamento não acontece sempre precisa de umas características do solo. Neste caso, eu resumi, compilei todas as características, infiltração, tipo de solo, porosidade do solo, tá? Tudo isso compilei em uma palavra, em um conceito chamado capacidade de campo. A capacidade de campo é a resiliência à inundação, o máximo umbral de resistência até ele ficar inundado. Então, uma célula, todas estas células têm a mesma capacidade de campo, que são um máximo de 50 decímetros cúbicos. O que quer dizer? Que a partir de 51 decímetros cúbicos, a célula já fica inundada. Tá? A máxima capacidade de campo é o máximo de absorção ou de infiltração ou de etc. Prévio à inundação. Tá? Essa capacidade de campo é como vocês têm uma capacidade de campo de absorver uma quantidade de água máxima, não? Quando vocês que é a capacidade que tem seu estômago, tá? Depois disso, já vocês não podem tomar mais água, tá? Já vocês vão ficar doentes, etc. Então, mesmo assim, essas células, esses espaços aí, que são pixels aqui agora, vão ficar com um máximo de capacidade de campo de 50 decímetros cúbicos. O que quer dizer? Se eu coloco 51 decímetros cúbicos nesta célula, a célula vai se inundar. Mas se eu coloco 38 decímetros cúbicos, a célula não vai se inundar. Tá? Porque ela é capaz de resistir até 50 decímetros cúbicos. Estamos? É um vaso, um copo, praticamente, como um copo. Um copo tem uma máxima, se eu coloco uma gota mais que isso, a água vai a escorrer. Tá? Estamos aí? Bom. De outra parte, então, que vem a primeira complexidade, é que a distribuição da precipitação da chuva, tá? Não é a mesma, não é homogênea na realidade, tá? A precipitação começa de uma parte, pode ser um pouco mais forte em um setor, pode ser um pouco mais leve,
sendo na mesma precipitação. Então, para este caso, temos um mapa de distribuição de precipitação. Tá? Este é o mapa de precipitação. Aqui está cortado a causa da folha. Tá? Então, a diferença é que para uma chuva de 100 milímetros cúbicos total, a chuva vai a se distribuir 40% neste azul mais escuro, 30% no seguinte, 20% no seguinte, 10% no seguinte. Sendo 100 milímetros cúbicos, Rosilene, quanta chuva cai aqui? Sendo 100 milímetros cúbicos, neste azul mais claro. Tá, Rosilene? Bom. Márcia, quanto vai ser a quantidade? Não liguei. Aí Ah, vai. tá. Rosilene, quanto é a quantidade de água que vai chover acá, sendo 100 milímetros cúbicos? E se este corresponde 10? 10%, tá? Então são 10 milímetros cúbicos. 10 milímetros. Renata, quanta água vai cair neste setor assim mais escuro? 40 milímetros? 40 milímetros que correspondem a 40%, tá? Porcento. Então, muito bem. Essa é como se distribui a precipitação na cidade. Tá? Já vem um pouco mais complexo. Tá tá vendo assim. Se eu coloco uma chuva completa cá, tendo em conta a precipitação, quais são as células que vão a se alagar mais rapidamente? Aquelas que estão mais baixas e que também recebem maior precipitação. Tá? Tem sentido neste caso. Tem sentido porque vai subindo, provavelmente a chuva vai parando, vai diminuindo. Bom. Até aí? Claro. Mas a cidade também tem umas características sociais diferenciais. A comunidade de Macondo está dividida em 5 distritos. 5 distritos, que vamos ver aqui. Tem cores diferentes, laranja, amarelo, roxo, verde e rosa. Tá? Cada distrito se diferencia do outro espacialmente pelo preço o valor da hectare em reais. Uma hectare, lembremos, é uma célula, não? Os preços mais baixos ficam... Onde ficam os preços mais baixos? Aqui está. O preço da hectare em reais. Onde ficam? No norte, no sul, no este, no oeste. Márcia, onde é mais barato ir a morar nesta cidade? É nessa região da cor roxa. Exatamente, da cor roxa, não? Tem um valor de 5.000 reais por hectare. Então, por exemplo, aqui vale 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Bom, o que quer nos dizer isso? Tá, aqui estamos vendo um padrão, tá? As zonas mais baixas, também que são as zonas onde mais se precipita, que tem um maior potencial de inundação, são as zonas com menor valor. Estamos aí? Porque são áreas com maior chance de que alagam, por isso ela é mais barata. Exatamente, seria isso. Tá? Que casualmente isso é a realidade. Bom, então, isso indica que os preços são menores em zonas de baixa elevação, enquanto aqueles de alta elevação são de maior preço. O que implica que o acesso a determinada zona elevada depende da capacidade de renda familiar. Neste contexto, foi realizado um censo socioeconômico para descrever as rendas familiares para o ano 2020 dos moradores dos 5 distritos.
O resultado foi o seguinte, tá? Aqui temos ingressos anuais por família, que é considerada uma renda baixa, média ou alta. Ingressos anuais até entre 12.000 e 50.000 são uma renda baixa. Entre 200.000 são considerados uma renda média. E entre 1 a 3 milhões é uma renda alta. Tá? Todas as pessoas, todas as famílias, tá? Moram nesse setor, tá? Todas as famílias que têm renda de 1 milhão moram neste setor rosa. Todas as famílias que têm uma renda familiar de até 3 milhões moram no setor laranja, tá? Então, os ricos, as rendas mais altas moram neste setor. E os que têm uma renda mais baixa, que é roxo e amarelo, moram neste setor. Então, a capacidade de morar num setor depende da renda familiar. Mas tem também uma diferença, é que as famílias moram, o número de famílias que moram também é diferente. Não tem 10 famílias morando aí. Todas têm um número diferencial. O que quer dizer isso? Por exemplo, o número de famílias para 2020 nesses distritos, para o distrito de baixa renda roxo, é de 1.000 famílias. Quantas famílias moram acá? Moram 1.000 famílias. Neste laranja moram 500 famílias. Tá? São sectores mais pequenininhos para muitas pessoas. E quantas pessoas que são de renda familiar alta moram neste setor muito mais grande, mais espacioso, sem peligro? São 50 famílias. ¿Estamos? Este mismo... a ver cómo le esto. Eliminar tabla. Ahí está. ¿Están me acompanhando aí? Bom. Então, a interpretação, por exemplo, diz que uma das famílias de renda baixa do Distrito Roxo tem ingressos anuais de até R$12.000. Onde mora, por exemplo, uma família de renda média? E quanto é essa renda média, Rosilene? A renda média mora no verde, né? Verde. Essa parte mais a oeste aqui. Sim, E elas é 200.000. 200.000. E sul, quantas famílias moram aí? 200 famílias. 200 famílias, tá? Até aí tudo certinho, tá? Bom. Mas agora temos elevação, temos precipitação, temos umas características socioeconômicas diferenciais na cidade, mas agora vamos a incluir a parte do clima. Mesmo assim, as condições ambientais do clima de Macondo são variadas, tá? Como a chuva, não? Não em todas as partes a chuva cai do mesmo sentido, do mesmo jeito. Como é observado no registro histórico de mapas de calor para os meses de janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, e de frio nos meses de julho, agosto e setembro. Então, vamos ver aqui. Vamos ver que este é o mapa de distribuição de temperaturas para o trimestre janeiro, fevereiro e março, na cidade de Macondo. Bom, as temperaturas máximas são, por exemplo, 41 graus em vermelho, 34 graus em laranja, 30 graus em amarelo e em amarelo pintinho, não sei qual color será este, 26. Tá? O que quer dizer?
os ricos moram mais agradavelmente, não? Também tem sentido, porque está um pouco mais alto. Mas, entanto, as rendas mais baixas moram num local de perigo iminente pela inundação, também são aqueles que sofrem de calor. Tá? Isso, gente, é a realidade. As zonas, muitas zonas com piores infraestrutura nas cidades, com piores situações, são aquelas que sofrem também maior intensidade das temperaturas do calor nos meses de verão. São zonas mais deprimidas, tem poucas zonas verdes, etc. E isso vai criando uma diferenciação, uma heterogeneidade socioeconômica e no acesso ao direito da cidade, ao direito de viver a cidade, para aquelas pessoas que são mais vulneráveis ou que têm ingressos menores, tá? Então, aqui vemos esta diferença, não? Aqui vemos como o mapa de calor um pouco mais quentinho vai reduzindo a temperatura, ou vai aumentando a temperatura à medida que vai descendo. Estamos aí para os meses de calor. Está me acompanhando? Bom. Mas o que acontece então para no momento do frio, tá? Também tem mais ou menos a mesma distribuição. A mais fria vai ser a parte mais alta, porque é uma parte mais em exposição do vento, ou com menor, etc. Tem um valor menor de 6 graus e vai descendo. A única coisa boa de morar aí, nessa parte baixa, é que não faz tanto frio. Tá? Nas partes mais altas faz frio. Então, 6 graus, 8 graus, 10 graus e 12 graus. Estamos todos em escala de roxos. O que quer dizer que aquelas pessoas que passam calor no verão não são tão atingidas pelo frio no inverno. Estamos? Aí? Me acompanham? Muito bem. Bom, gente, e aqui vamos. Mas o que acontece, por exemplo, Renata, se você tem calor? Renata, na sua casa, por exemplo, tem aí, faz muito calor, vocês que fazem aí na sua casa? Liga o ventilador. Um ventilador. Tá. Então, estão demandando, através de um eletrodoméstico, energia para resfriar a casa. E se faz calor, vocês também demandam energia para aquecer o ambiente da sua casa. Tá? Essa é a realidade, gente. Então, as situações anteriores que vocês viram, etc., também condicionam o uso de energia por parte das famílias. Mas, muito olho, porque aqui a coisa vem sendo uma coisa muito econômica. Mas a origem da eletricidade varia durante o ano. A origem, a fonte de eletricidade. Onde no primeiro semestre, de janeiro até junho, a eletricidade, que são em momento de verão, a eletricidade é gerada a partir de uma central hidroelétrica que utiliza a transferência total da bacia para a produção de energia. Vocês lembram quanto foi a transferência, por exemplo, no cenário A? A transferência é um total de 19.390 decímetros cúbicos. Tá? Então, o que faz a cidade é usar essa transferência de energia, de água, de transferência de água, de H2O, e produzir energia. Cada decímetro cúbico de água que eles têm produz 100 quilowatts. Tá? Então, para o caso do cenário A, com uma transferência, que é um excedente mais a saída, a produção de água é de 19.390, ela produz esses 19.390 de água por 100, dando um total de 1.939.000 quilowatts. Tá?
1 decímetro cúbico de água produz 100 quilowatts de eletricidade. No segundo semestre, que é de julho a dezembro, a energia não é gerada por uma hidroelétrica, é gerada por uma central de combustão de biomassa, porque a cidade decidiu utilizar outro tipo de energia mais proveitosa. Então, eles decidiram utilizar a biomassa. Então, lembremos que essa biomassa é produzida na bacia. Tá? Uma tonelada de biomassa produz o equivalente a 100 kW. Então, para o cenário A, que a transferência total, a saída total de biomassa é de 13.420 toneladas, deve multiplicar isso por 100 e o valor total é de 1.342.000 quilowatts. Se, por exemplo, no cenário B, a biomassa tem uma menor produção, a eletricidade também vai ser menor. Tá certo, gente? Tá me acompanhando? Rosilene, veio-te angustiada aí. Tá bom. Para cada cenário, então, para cada cenário, o total de energia produzida pela central hidroelétrica é o resultado da transferência total de H2O por 100. Entretanto, o total de energia produzida pela central de combustão de biomassa é o resultado da biomassa multiplicada por 100. ¿Estamos? Outro exemplo para aí. No cenário B, a saída é a